Nós estamos inaugurando hoje, o tema das EBDs de março. E o tema desse mês é submissão e autoridade, amém? Amém? Costuma ser um tema indigesto, mas não deveria ser, amém? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Quero que você preste atenção em mim. Já cumprimentou o irmão, agora preste atenção aqui. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não existe palavra melhor, palavra pior. Toda ela é a palavra de Deus. Amém? Ela não contém a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. É óbvio que existe na Bíblia coisas que são colocadas, exemplos de coisas erradas para nos servir de lição. Amém? Amém? O nosso apóstolo Darren, ele ensinou uma coisa na minha primeira matéria do Rema, que foi Fundamentos da Fé, lá em 2012. 12? 12. Lá em 2012, há 11 anos atrás. E eu nunca esqueci. Ele disse: olha, tudo na Bíblia é verdadeiramente dito, mas nem tudo é verdade. Quem já ouviu ele falando isso? Tudo na Bíblia é verdadeiramente dito, mas nem tudo é verdade. O que isso quer dizer? Tem palavras do diabo na Bíblia, amém? Mas só que o diabo realmente disse aquilo, você entendeu? Então é verdadeiramente dito. Não quer dizer que o que o diabo disse é verdade, amém? Mas o que é dito sobre o que ele disse é verdade. Deu para entender? Amém? Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, a mensagem e tudo o que ela diz é a verdade, amém? A verdade absoluta de Deus. E nós precisamos estar receptivos a tudo que nós ouvimos dela, que seja de fato condizente ao que ela diz. O que eu quero dizer com isso? Você não pode escolher pregação, amém? Você não pode escolher culto, você não pode escolher pregação, amém? O Espírito Santo não tem a obrigação de dizer aquilo que você quer ouvir. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo que a sua alma deseja. Deus não tem compromisso com a sua alma, irmão. Deus tem compromisso com a palavra dele, amém? Ele não tem compromisso com a sua personalidade, com os seus gostos pessoais. Deus não lhe deve satisfação nenhuma. Amém? Deus não lhe deve satisfação. Ele não me deve satisfação. Não deve satisfação a nenhum de nós, amém? Eu estou muito confortável para dizer isso, porque eu não escolho os temas das EBDs, amém? Eu só venho aqui e prego, amém? Mas deixa eu dizer de novo, Deus não lhe deve satisfação, tá bom? Então seja receptivo à palavra de Deus, porque eu sempre dou esse exemplo. O sermão de Cristo fez com que muita gente fosse embora, e a Bíblia diz que a galera começou a ir embora, deixar Jesus falando sozinho. E Jesus, quando fala para os discípulos: olha, se vocês quiserem ir, podem ir também. O que Jesus estava dizendo: eu não vou parar de falar o que eu estou falando, amém? Eu não vou mudar o que eu estou falando porque vocês não estão gostando, ou porque vocês não querem ouvir, amém? Eu vou continuar pregando o que eu estou pregando, e se vocês quiserem ir, podem ir. Aí Pedro olha para ele e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Veja, irmãos, as palavras de vida eterna eram um duro discurso. Alô? Tem gente que acha que palavra de vida eterna é só dizer que você é salvo, próspero, amado, paparicado pelo Pai, e que Ele bota você no colo e acabou por aí. Mas palavra de vida eterna é você ter um compromisso com o Pai, assim como Ele tem um compromisso com você. Você tem um compromisso de ser como Ele, de imitar Ele, amém? Você tem um compromisso de entregar a chave da sua vida para Ele, não fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você pensa, mas como Ele diz. Isso é palavra de vida eterna, amém? Glória a Deus. Dizer amém também não tem problema não. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vou falar sobre submissão e sobre autoridade, tá bom? Vou tentar ser justo com os dois subtemas, né? Os dois assuntos. Tanto o conceito de submissão como de autoridade. Eu sei que na maioria, esmagadora maioria das vezes que você ouve esse tema, só é gente falando sobre submissão, né? Como ser submisso, 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 submisso.
Porque geralmente é mais difícil você persuadir a pessoa a ser submisso do que ensinar ela a exercer autoridade. Mas isso é um ledo engano. Amém? Nós precisamos colocar um ponto de equilíbrio. A Bíblia trata tanto de um assunto como do outro. Amém? Nós vamos ver, por exemplo, que uma autoridade exercida de maneira errada e abusiva, ela também é um tipo de insubmissão. Alô? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos falar, o nosso título hoje é Jesus, o servo e o líder. Amém? Vamos pegar Jesus como exemplo? Glória a Deus. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação. Amém? E essa palavra usurpação aqui no grego, ela quer dizer tomar a força. Amém? Forçar a barra. Vou parafrasear esse termo usurpação. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não quis forçar a barra para tomar o lugar de Deus. Você está aqui? Amém? Ele não forçou a barra para tomar o lugar do líder, do pai. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ou seja, pelo contrário, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou. Aqui no original se despiu. Amém? Ele se despiu da autoridade que tinha. Acho que na ampliada, inclusive, usa esse termo. Assumindo a forma de quê? De servo. Tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana. A si mesmo, ele o quê? Se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E a morte de cruz. Amém? Mas eu vou continuar. Geralmente a gente para por aqui. Olha o que diz o 9. Pelo que, ou seja, por causa disso. Amém? Como resultado disso. Como consequência disso. Também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre, ou seja, não é que se dobrará, mas que se dobre no presente, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? Meu Deus, espera aí. Vamos lá. Jesus se submete, abraça a missão que foi dada a ele, se esvazia de si mesmo, não força a barra, se faz como homem, como servo. Amém? E a partir daí, por causa disso, Deus glorifica ele, exalta ele, confia um nome sobre todo nome. Amém? E no finalzinho, quando ele diz que toda língua se dobra a esse nome, ou todo joelho se dobra a esse nome, toda língua confessa esse nome, no finalzinho do versículo 10 ele diz: para a glória de Deus Pai. Significa, irmãos, que a relação de submissão e autoridade é interdependente. À medida que o servo ou que o liderado se submete, ele consequentemente vai colher honra. Amém? E ao passo em que ele é honrado e cresce, o seu líder é glorificado nisso. Você está aqui, irmão? Amém. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu tomei café antes de vir para a EBD. Eu não sei você, mas mesmo quando você não toma café da manhã, eu quero dizer para você que tem uma força disponível. Amém? 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 Aleluia! Tem uma força disponível, irmão, para você. Amém? Deus é bom. Fica aqui comigo. Submissão e autoridade, irmãos, elas são interligadas. É uma relação íntima de interdependência.
Não existe líder sem discípulo, sem liderado. Não existe liderado sem ter quem o lidere. A glória do liderado é fazer com que a missão do líder seja cumprida. E a glória do líder é fazer com que o liderado cresça. Amém? Eu estava pensando em casa num bom exemplo para dar a respeito do conceito de submissão. Vamos conceituar a submissão aqui um pouquinho. E eu não quis copiar o conceito das apostilas do Rema, mas eu gosto, como o nosso pastor, aprende muito com o que nosso pastor diz. Eu gosto de receber do próprio Espírito Santo, amém? Eu leio, amém? Eu leio, eu pesquiso, mas eu gosto de receber do próprio Deus. Eu não quero ser um papagaio apenas que repete, amém? Eu preciso ter meu relacionamento com Deus, a minha própria revelação com Deus, amém? É óbvio que a referência é sim a visão do irmão Reagan, do Verbo da Vida. A apostila do Rema pode lhe ajudar, os livros vão lhe ajudar, vão encaminhar você a apontar uma direção, mas você precisa ter o seu relacionamento, a sua experiência com Deus, amém? Senão você só está reproduzindo. Eu acho que é exatamente isso que o nosso pastor quer dizer quando ele fala que a gente não pode ser um papagaio, repetindo o que lê, amém? E aí eu estava pensando num exemplo para a gente poder conceituar a submissão. E eu pensei numa cozinha de restaurante. Pensa chama de serviço, né? Um serviço completo. Vamos supor que você está num restaurante e lá você vai ter a entrada, o prato principal e a sobremesa. Amém? Está me acompanhando? Lá na cozinha vai ter uma equipe, tem o chefe de cozinha, não é assim? O responsável pela galera. E lá tem o que eles chamam de praças. Estou certo, Lorena? As praças, né? O que são as praças? As praças, eu perguntei a Lorena porque ela é formada em gastronomia, gente. As praças são as funções do que cada um vai fazer. Então tem o pessoal da praça, que é a sobremesa, tem o pessoal da entrada e tem o pessoal do prato principal. Dentro dessas praças ainda subdividem as funções. Um vai cortar a verdura, o outro vai colocar o tempero, o outro vai cortar a carne. Amém? Que eles chamam de guarnição, né? A guarnição. Então, enquanto um está cuidando do cozimento da carne, o outro está cuidando dos temperos ou da verdura, enfim. Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo? Às vezes, o cozinheiro tem numa cozinha. Eu trabalhei no hotel, inclusive que o irmão Maia está trabalhando agora, e lá no hotel eu trabalhei um bom tempo no almoxarifado. Então eu tinha proximidade com o pessoal da cozinha. Eles iam lá pegar carne, pegar as coisas, e eu estava no almoxarifado. Eu até brinco com o Carol, até hoje eu vou no supermercado e às vezes a gente não precisa ir na balança pesar uma coisa para saber o peso, porque bota na minha mão, eu já digo mais ou menos, o costume. Eu ia lá e dizia, eu quero tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, eu tinha que saber, senão eu tinha que ficar muito tempo na câmara fria. Aí eu pegava lá a carne e dizia, essa quantidade aqui já vai dar o peso que ele está querendo. E levava. E lá na cozinha, irmãos, tem gente que é mais habilidoso com a faca. Cutelaria, que a gente chama, né? Com a faca. Você já viu como é que os caras cortam cebola? Eu nunca aprendi a cortar cebola daquele jeito, né? Você vê esses programas de culinária, às vezes, na entrada, as primeiras provas, para já ir filtrando quem vai ficar, é justamente isso. Quem consegue tratar um peixe, cortar uma cebola, quem já viu isso? Então, às vezes a pessoa é mais habilidosa em cortar verdura. E aí ela precisa ficar, né, nessa função. Amém? Ela esteja em qual praça ela estiver, ela precisa estar nessa função. Tem gente que é mais habilidoso em fazer carne assada, grelhados. O cara é um churrasqueiro de mão cheia. Então ele precisa cuidar. Quando tem uma carne assada, um prato principal que é uma carne assada, ele vai ficar responsável. Amém? Glória a Deus. Se a comida estiver ruim, quem vai ser o culpado? Quem vai ser o culpado? Amém. Às vezes não é o chefe que faz a carne, sim ou não? Às vezes não é o chefe que faz a entrada, sim ou não? Às vezes não é o chefe que faz a sobremesa, amém? Mas se der errado, quem vai ser cobrado? Você está começando a entender, amém? A submissão, irmãos, nada mais é que uma missão dentro da missão. Submissão é você ter uma missão, um propósito, para você cumprir dentro de uma missão maior que a sua. Você está aqui?
Deus deu uma missão ao pastor Fábio e a Cássia. Eles precisam tomar a zona norte de Aracaju para Jesus. Amém? Essa é a missão deles. Deus começou com uma meta pequena ainda, 2.000 almas aqui. Amém? Dentro dessa grande missão, todos nós que somos corpo dessa igreja, temos uma submissão. Então, quem é do departamento infantil tem uma submissão, e a submissão de vocês é o quê? É cuidar das crianças, evangelizar crianças, ganhar crianças, consolidar crianças lá, ensinar a palavra de Deus, amém? Com qual finalidade, Samuel? 2, as crianças podem ser agentes do evangelho para trazer pais não crentes, amém? 2, você vai fortalecer e você vai estar ajudando a estruturar princípios de pessoas que podem se tornar lideranças e outras pessoas úteis aqui na igreja, para que a missão maior seja cumprida, amém? Outro dia, Vinícius, Ezequiel, Marcelo, outros estavam no departamento infantil, e eu estava lá ensinando eles no departamento infantil, amém? Hoje eles estão servindo a igreja com graça, com unção, amém? Eles estão servindo ao propósito maior, que é alcançar 2.000 almas. Você entendeu? Está entendendo, irmão? Todos vocês, eu dei o exemplo deles, o diaconato precisa fazer, eu recebi, irmãos, eu recebi muito de uma frase, às vezes, eu tenho essas loucuras, às vezes, eu estou no culto, e assim, eu recebo tudo que Deus está falando ali, mas geralmente Deus pega uma frase, irmão, que começa a martelar na minha cabeça, e aquilo ali eu absorvo, eu tatuo em mim. E eu estava lá na conferência de líderes e ministros de Sergipe, Bahia, e eu vou dizer, de todas as noites, Margot, de todo mundo que pregou, quando o apóstolo, esqueci o nome dele, o apóstolo de Minas, como é o nome dele? Marcelo, não é Marcelo? O apóstolo Marcelo, ele falou sobre o culto deve ser uma experiência. Eu cutuquei Carol, disse, Carol, Deus falou comigo agora. Ele disse, as pessoas não vêm para a igreja só para vir para a igreja, elas precisam ter uma experiência. Eu não estou falando, porque eu seria contraditório em dizer isso, eu sou radicalmente contra o culto que vira um show. Eu não estou falando isso, amém? Eu não estou falando isso, ok? Eu não acho que o culto deve ser um show, a estrela aqui é a palavra de Deus, amém? Puro e simples, o que atrai as pessoas é a cruz. Não estou falando isso, mas eu estou falando da pessoa ser bem recebida. Eu estou falando da pessoa ter uma boa estrutura para ela, para os seus filhos. Eu estou falando da pessoa que chega aqui e ela vai ver, olha, aqui tem lugar para a minha criança, para o meu adolescente, para o meu filho que é jovem, e tem lugar para mim. Você entendeu? A pessoa precisa ter uma experiência, isso depende muito do diaconato. O diaconato faz a primeira abordagem a quem chega. Amém? Então, o diaconato tem a submissão de auxiliar na missão maior, no momento em que ele pode recepcionar as pessoas, tratar bem as pessoas, transmitir a identidade da igreja, que é amor. Às vezes eu vejo o nosso pastor falando sobre pegar o coração, que tem que pegar o coração do pastor, e é verdade, e ele fala isso geralmente para os líderes. Mas eu quero dizer para você que qualquer obreiro, qualquer voluntário tem essa obrigação também, irmão, porque nós precisamos reproduzir a visão. Submissão é isso, amém? Eu sei que eu não estou tratando de outros aspectos de submissão, porque eu sei que outros ministros vão falar disso. Eu não estou tratando ainda dos problemas de relacionamento, dos atritos que acontecem. E por que acontece? Acontece atrito, o Tiago já fala sobre isso, por causa da dureza do coração do homem. Por que acontece atrito dentro da igreja? Porque eu tenho defeito, meu líder tem defeito, junto os dois defeitos vai dar problema. E se eu não quero ceder, se eu não entendo o meu lugar, amém? A minha submissão, a minha praça, eu estou colocando todo o resultado da equipe em risco. E eu vou dizer uma coisa para você, aqui na terra, o líder vai ser cobrado por isso, mas o pai está observando.
O seu galardão, irmãos, não é de acordo com o nível de autoridade que você exerce. O seu galardão tem relação com a qualidade do serviço que você exerce. Não é o tipo de serviço que você faz, que você pratica, mas é a qualidade do que você pratica. Quando o apóstolo Paulo fala sobre provar a obra de cada um é prata, um é ouro, outro é feno, outro é palha, ele não está falando ali de nível de autoridade, ele está falando de qualidade de serviço, irmãos. Ele diz, você vai ser salvo se você fizer um trabalho porco, mas você vai ser salvo como alguém que escapa do fogo. Você vai ser salvo de qualquer jeito, você só vai entrar nos céus, e já é ótimo, viu, irmão? Amém. E quem faz isso por você é a graça, não é você, é a graça. Agora, você não vai ter galardão nenhum, você não fez nada. Você vai estar lá nas bodas do Cordeiro, e ele vai estar honrando cada um pelo seu serviço. Ele vai dizer, olha, ele vai chegar para os grandes evangelistas. Eu imagino Jesus chegando para os grandes evangelistas aqui na terra, dizendo, olha, está vendo como tem uma grande multidão aqui? Você tem parte nisso, meu filho. Amém. Jesus, ele tem prazer em nos honrar, irmão. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, se você ler o capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver Jesus falando sobre isso, ele almejando, ele diz, olha, ao vencedor, naquele dia, lhe deixarei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, e o meu Pai deixou que eu sentasse com ele no seu trono. Ele diz, olha, eu vou dar um nome escrito numa pedra branca, que só ele vai saber. Eu vou dar a coroa da vida para ele. Jesus, ele tem prazer em honrar. A Bíblia diz, eu gosto de repetir, irmãos, se eu precisar repetir esse versículo toda vez que eu subir aqui, eu vou repetir, porque é verdade, é rema dentro de mim, da minha vida. É necessário, irmãos, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele é galardoador, ele é presenteador, ele gosta de honrar os seus filhos. Galardoador, irmãos, é função, é como se fosse uma profissão, é ofício. Galardoador, ou seja, presenteador, bom pagador. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele tem desejo de nos honrar. Amém? Rick Renner, num livro dele, Diga Sim, ele diz um negócio muito interessante. Ele diz assim, ó, se você não disser sim ao propósito e ao chamado de Deus na sua vida, a missão que Deus te deu, ou a submissão que Deus te deu, se você não abraçar isso, você nunca vai ficar satisfeito durante a sua vida. Você vai passar por essa terra, quem já viu isso nesse livro? Ele diz, você vai passar por aqui e nunca vai se sentir preenchido, completo, vai faltar alguma coisa. Nosso pastor, alguns anos atrás, pregando na contramão do que uma galera ficava dizendo, a galera dizendo assim, se você, e é verdade, se você não for fiel na obra, você vai ser removido, Deus vai colocar outro, é verdade, mas Deus quer usar você. Essa é das antigas. Ele dizendo, olha, ele diz, olha, vocês, nosso pastor sempre ensina, ele diz, olha, Deus tem algo na sua identidade, que ele quer usar você como você é. Tem um lugar que é só seu. É claro que a obra vai andar, irmão, não é isso que eu estou falando, a igreja vai ficar, amém? Deus vai levantar outro. Mas acontece que, irmão, que vai ter um lugar que era seu e que ninguém exerceu. Vai ter um sabor, um tempero, uma parte da comida que era a sua praça e você não estava lá para fazer. E por mais que elogiem a obra final, de como ela ficou, vai sempre ter faltado alguma coisa que poderia ser feito por você. E você vai ser cobrado por isso. Irmãos, quando eu entendo isso, você entende o que eu estou colocando aqui, irmãos, que o Espírito Santo está trazendo aqui? Quando você entende esse princípio, irmão, fica fácil de você se submeter. Fica fácil. Eu me submeto, porque eu entendo que tem uma missão maior. Nem sempre eu vou ser colocado num lugar de conforto. Deixa eu dizer isso para você. Chamado, já preguei sobre isso aqui inclusive. Chamado não é conforto. Amém? Escute, ei. Chamado não é conforto. Você sabe quando Jesus diz assim, eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim.
Nesse mundo tereis. O irmão Reagan falando sobre isso. Esses dias eu estava me debruçando sobre uma questão a respeito de por que a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque a Bíblia diz isso, viu? Não adianta fazer ginástica, a Bíblia diz isso, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o irmão Reagan escrevendo sobre isso. Eu li o material do Rema, não fiquei satisfeito, peguei o livro, fui ler. E é como ser dirigido pelo Espírito Santo, que a gente tem feito muita propaganda. Está nesse livro, viu? Já estou fazendo a propaganda de novo aqui. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Nesse livro tem uma parte que ele fala sobre isso. Por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ele explica de um jeito, irmãos, maravilhoso. Ali meus olhos se abriram sobre essa questão. Ele disse, olha, Jesus ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo é ser colocado em situações de desconforto. Ali não se trata de doença. Deus não quer adoecer você, ficar provando você com doença, com morte, com a bagagem que é do diabo. Ele é que mata, rouba e destrói, amém? Deus, ele não usa as ferramentas de Satanás, mas ser levado ao deserto, irmãos, é ser levado a um lugar de desconforto. Ele dá exemplos, ele disse, às vezes, Deus mandou eu pregar em lugares em que eu encontrei uma resistência absurda, em que eu ia pregar e o cara desfazia tudo que eu falava. O irmão Reagan escrevendo isso. Ele disse, olha, teve uma vez que Deus disse, olha, você tem que jejuar, porque você vai pregar na igreja de fulano, e lá eu vou usar você, mas é para impor as mãos sobre os doentes. Ele disse que chegou no lugar, Lorena, e Deus levantou o pregador do evento era outro. E aí perguntaram bem assim, ele disse que não jejuou, não atentou o que Deus falou com ele. E aí na hora, Margot, o cara perguntou assim, irmão Reagan, você quer ministrar a cura nos doentes agora ou no final do culto? Aí ele, sem ser guiado, disse, no final. Sabe o que aconteceu? O pregador, com inveja, sabendo que ele ia orar pelos doentes no final, pregou, detonando a respeito da possibilidade de cura no Novo Testamento, dizendo que esse negócio de cura cessou, era só para aquela época dos apóstolos, serviu a um propósito. Hoje em dia era muito difícil alguém ser curado assim. Como ficou a fé do povo para receber aquela oração depois no final por cura? Amém? Ele não foi guiado pelo Espírito. Eu estou falando do irmão, eu não estou falando eu estou reproduzindo o que está no livro. Amém? Se você quiser conferir, compra o livro. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos aqui na livraria, temos ainda. Pega esse livro e vai ler. Você vai ver ele contando isso. Aí ele disse, olha, mas eu fui lá, mesmo assim, eu tive que falar de novo, para gerar fé no povo, remar tudo de novo, irmão, para colocar as mãos para alguém ser curado. Isso é ser levado ao deserto. O que é isso? Ser colocado em posição de desconforto. Deixa eu dizer para você, você vai ser colocado em departamento em que você não gosta do líder, em que o líder pode tratar você mal, onde as coisas não saem como você quer, você está acostumado com o nível de organização, o nível de organização da sua função é outro. O seu líder talvez não tenha nem maturidade em alguns aspectos do que você. Aleluia! Talvez você seja até mais habilidoso do que ele, mas Deus vai colocar você em situação de desconforto, porque Ele quer treinar você, e tem uma missão maior, que sobrepõe a sua missão, e Deus quer que o todo seja feito, e que a sua mão, o seu tempero, esteja no produto final. Aleluia! Aleluia! Já tive, irmãos, na vida secular, na igreja, vários tipos de líderes. Já tive líder, irmão, que às vezes errava e a culpa era sempre minha ou da equipe. Várias vezes. Ele nunca estava errado. Amém. Às vezes dava uma ideia, dizia, rapaz, por que a gente não faz assim? Não, vamos fazer desse jeito. Aí quando acontecia o errado, dizia, não, você não falou isso não. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, e tem gente que deve estar aí perguntando, mas por que então que Deus ou o pastor levanta fulano, já que ele é assim? Vou dar uma resposta para você com a outra pergunta, tá certo? Eu vou quebrar de vez esse estigma de Satanás. É bom que está sendo gravado, né? Para você que vai assistir depois. Deixa eu dar a resposta para você. Amém. Primeiro, Deus não deve satisfação a você. Segundo,
Deixa eu perguntar agora a você. Você acha que nenhum dos discípulos, preste atenção no que eu vou lhe perguntar agora. Você acha que nenhum dos outros 11 discípulos questionou em algum momento, ou se questionou, por que Jesus colocou um ladrão para cuidar do dinheiro? Vou dar um tempinho para você pensar. Porque é isso que a Bíblia diz, sim ou não? João disse, olha, Judas estava preocupado com o dinheiro do vaso, do perfume que a mulher quebrou nos pés de Jesus, não por causa dos pobres, mas porque ele era ladrão e roubava dinheiro da bolsa, não era assim? Aí eu vou lhe perguntar, Jesus, como cheio de revelação, como Deus que é, por que botou um ladrão para cuidar do dinheiro? Pense. Por que o pastor botou fulano assim, assim, assim? Deus não lhe deve satisfação não, irmão. Mas eu estou colhendo ônus. Não está não, é que você está na submissão. E quando você está dentro da missão maior, você colhe o bônus e o ônus. Soldado bom, irmão, é aquele que chega para o comandante e diz, o que der para você, dá para mim. Amém? Aleluia. Esse é o conceito de submissão, irmão. Mas deixa eu dizer para você, se você for fiel, se você se segurar, se você colocar os seus interesses em segundo plano, Deus vai honrar você. A sua obra no Senhor não é vã. Não abra a sua boca para queimar a sua liderança. Não abra a sua boca para contaminar ninguém. Se segure na cadeira, irmão, se for necessário. Às vezes a pancada é tão forte que você não está esperando. Mas você segura ali onde você está, no seu lugar, e você não abre a boca. E só espera aquilo que Deus vai fazer. Nem tudo a gente vai entender, irmãos. Mas de tudo a gente vai receber do Pai. Quando nosso coração está alinhado. Amém. Eu vou ler para você só alguns versículos para exemplificar isso que eu estou falando. Antes de passar a falar de autoridade para poder a gente encerrar. Tá bom assim? Olha só. João 6,38. Abra lá rapidinho para mim. Ou então coloca aqui, por favor, meninos. João 6,38. Por gentileza. João 6,38. Vamos ver lá o que é que diz. O que é que Jesus diz aí? Ele diz, porque eu desci do céu. Olha só o que Jesus fala, Jesus falando, ó, alô, quando alguém lhe perguntar o que é que Jesus veio fazer na terra, você diz a vontade do Pai. Olha o que ele diz aqui, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer o quê? Vixe, ficou estreito para a gente, não foi não? Porque tem gente que chega no departamento ontem e quer fazer tudo que dá na telha. Não, mas eu acho que deve ser assim, eu estava acostumado assim. Irmão, Deus não deve satisfação não. Alô? A sua praça não é essa. Volte lá para cortar a cebola. Mas Samuel, a cebola faz chorar. Volte para cortar a cebola, irmão. Tem algo no prato que precisa da cebola, irmão. E o tempo de cortar ela hoje é seu. Abrace isso como Jesus abraçou a própria cruz. Amém? Faça com alegria. Aleluia. Mas o meu líder não merece. Não importa, Jesus merece. Ele diz, eu não desci para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus, olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui, irmão, é intensidade.
é viver para o propósito. Ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você sabe o que é que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz a minha comida, ele está falando aquilo pelo que eu anseio. A comida é algo que você usa para saciar uma fome, sim ou não? Ele está dizendo a minha fome, a fome que eu tenho dentro de mim, é fazer a vontade dele. Aquilo que me move por dentro, aquilo que me consome no bom sentido por dentro, que me impulsiona, é fazer a vontade dele. Não interessa se é o tempo de cortar cebola, irmãos, você só vai ficar satisfeito cortando aquela bendita cebola. E cada lágrima que for descendo, irmãos, vai regando mais o propósito de Deus na sua vida. Você vai chorando, mas você diz: eu sei porque eu estou cortando, eu sei porque eu estou chorando, eu sei que tem algo lá no final, que Deus está reservando para mim. Mas Samuel, depois quando a comida for boa, se alguém for aplaudir, vai chamar o chefe, vai bater palma, ninguém vai nem lembrar de você. Não interessa, eu vou estar satisfeito, porque eu fiz a vontade do meu pai. Aquele que me enxergou lá debaixo da figueira antes de todo mundo me ver, aquele que me resgatou do império das trevas, aquele que me tirou do charco de lama, eu estou saciando a sua vontade. E aí eu vou me sentir completo. A minha comida, ou seja, o que me sacia, o que me sustenta, o que me sacia, o que me sustenta é fazer a vontade dele. Não é ter o meu nome glorificado. Aleluia. Você está aqui ainda? Aleluia. João 16:13. João 16:13. Aqui Jesus já está se despedindo dos discípulos na terra, né? E ele diz, falando sobre o Espírito Santo, ele diz: olha, eu estou indo, ou seja, a minha dispensação aqui, meu tempo aqui acabou. A partir de agora quem vai atuar junto a vocês é o Espírito Santo. Mas Jesus, antes de chegar até aí, ele já estava explicando que ele e o Pai eram um só. Amém? E logo depois ele vai começar a orar no capítulo 17, dizer justamente isso. Ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Amém? Amém? Aí ele falando sobre a unidade, por que Deus é tão poderoso, tão soberano, e como os aspectos da Trindade, as manifestações, as pessoas da Trindade trabalham de maneira tão unânime. Amém? E ele diz assim no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, está falando do Espírito Santo, ele diz: ele vos guiará a toda verdade. Mas por que ele vai guiar a toda a verdade? A gente repete isso o tempo todo, né? Ele te guia a toda a verdade, ele guia toda a verdade. Mas por que ele faz isso? Porque não falará por si. Gente, nem Jesus, nem o Espírito Santo faz propaganda de si mesmo. E por que tem tanta gente na igreja que gosta de fazer propaganda de si mesmo, igual um pavão? Do seu trabalho, do seu esforço, da sua justiça. Amém. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Amém. Nem o Espírito Santo, irmãos, está aqui para fazer propaganda de si mesmo. Não faça propaganda de você mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, é melhor que você seja recomendado por Deus do que pelos homens. Ele está dizendo: não leve cartão de visita.
Não diga que é, seja. Não fale que é, seja. Amém. Glória a Deus. E a autoridade, irmãos? E as lideranças? Qual é o modelo bíblico da liderança se comportar diante disso? Olha, Jesus como exemplo de submissão, de não falar por si mesmo, de não fazer propaganda, de fazer a vontade do Pai. Amém? De estar enquadrado num propósito maior. O que ele nos deixou? O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, a gente encerra já, ainda temos tempo, estou de olho no relógio. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, olha o que Pedro fala para os presbíteros da época. Ele diz assim: olhe, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, autoridade e honra não é algo que você exige. Não se evoca autoridade. Amém? Autoridade, ela é manifesta pelo exemplo. Não é o título que faz a gente honrar o nosso pastor, é a vida dele. A melhor maneira de você exercer autoridade é pelo seu modo de viver. Eu vi outro dia um meme, uma arte na internet dizendo que o líder, o chefe, ele manda você fazer. Não é assim? Ele manda, leve, mas o líder de verdade vai puxando a corda com você. Não adianta você forçar a barra. Ontem eu vi uma cena e eu fiquei conversando com o Carol. Ontem eu comprei, fui na farmácia, aí comprei um desses sprays que passa para dor muscular. Como eu voltei a treinar depois de um bom tempo, voltei para arte marcial, aí estou com algumas dores musculares. Você me vê andando esquisito, eu não estou doente, viu? É só dor muscular. E aí eu peguei, ontem comprei, aí minha mãe pediu também, ela disse: eu estou com uma dor aqui no, acho que era, não, nas costas, acho que por causa do avião, desde que ela veio de São Paulo. Aí eu passei nas costas dela e tal. Aí enquanto o negócio estava com a minha mãe, Luísa chegou no quarto e pegou. E foi brincar. Aí eu fiquei observando. Aí daqui a pouco ela largou e eu peguei. Aí eu fui para a porta do quarto, conversando com minha mãe e com o negócio na mão, o spray aqui na mão. Não vou dizer a marca, né? Aquela marca que todo mundo conhece. Estava com o sprayzinho na mão aqui. Aí ela chegou devagarinho, olhou para mim, olhou para o negócio, aí olhou para mim de novo, baixou a cabeça e saiu. Ela não ousou nem me pedir. Ela entende a diferença dos níveis de autoridade. E ela tem 1 ano e 4 meses. Eu não ia bater nela porque se ela pegasse. Você está entendendo isso? Autoridade, irmãos, tem a ver com o que Deus confiou a você e quem você é. Você não vai conseguir ser autoridade na sua casa se você é um marido relapso. Se você não cuida da sua família. Se você não é confiável. Ela está com um pouquinho de coriza esses dias. E lá em casa o pessoal estava reclamando, porque eu aviso a ela quando eu vou fazer lavagem nasal. Eu olho para ela, eu pego a seringa e digo: o papai vai lavar seu nariz. Aí ela começa a chorar, porque ela detesta. Eu também detesto. É horrível. Eu digo: o papai vai lavar o seu nariz está sujo, está escorrendo, e o papai tem que lavar o seu nariz. Aí ela começa a chorar. Eu digo: por que você diz ela vai chorar? Eu digo: porque ela não pode se sentir traída por mim.
Eu não vou fingir que vou levar ela no banheiro para fazer outra coisa com ela, para brincar com ela. O papai vai lavar o seu nariz. E acabou. Chorando ou não, eu vou lavar o nariz dela. Mas eu sou leal. Aleluia. Não é pelo grito, irmãos. Esse é o método de Maquiavel. Ser temido melhor do que ser amado é o método de Maquiavel, não é o método da Bíblia. A Bíblia diz: seja modelo, seja exemplo, governe pelo exemplo, sem escravizar. O que é escravizar? É você usar os seus liderados para tirar vantagem pessoal. Eu quero ler só mais um versículo antes de encerrar, a respeito de autoridade. E geralmente leem esse versículo para falar sobre submissão e sobre autoridade. Muito provavelmente alguém vai falar sobre ele também, porque tem muita revelação ainda nesse versículo. Mas Romanos capítulo 13, versículo 1, eu quero lhe chamar a atenção uma coisa que diz aqui. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Amém? E aqui eu quero que você preste atenção. Quando a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus, não está dizendo que Deus coloca todas as pessoas nas posições de autoridade, mas as posições foram criadas por Deus. Você entendeu? A autoridade em si é criada por Deus. Mas, por exemplo, não foi Deus que colocou o nosso atual governador, não foi Deus que colocou o nosso atual prefeito, não foi Deus que colocou exatamente, escolheu e votou no atual presidente. Amém. Nós podemos colocar ele lá, mas a autoridade na qual ele está investida vem de Deus. Você entendeu isso? A partir do momento em que ele foi investido dessa autoridade, nós precisamos honrar a autoridade. Você está aqui? A sua opinião pessoal sobre a pessoa pode até ser outra, mas você precisa honrar a autoridade, a posição de autoridade. Ficou claro? Pronto. Aí ele diz assim: não há autoridade que não proceda de Deus. Ele diz: e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Mas veja o final do primeiro, quando ele diz: as que existem foram por ele instituídas. Ou seja, a autoridade na qual ele está investido veio de Deus. A autoridade na qual você está investido veio de Deus. Você não é autoridade por quem você é, você é autoridade porque Deus confiou isso a você. Então você tem uma autoridade sobre você. Toda autoridade tem uma autoridade sobre ele. Se você pegar o apóstolo Guto, ele pode fazer o que ele quer? Não. Ele precisa seguir o que Deus diz, senão ele vai ser cobrado diante de Deus. E se ele fizer o que ele quiser, se ele começar a tratar o rebanho a seu bel prazer, ele vai pagar diante de Deus como insubmissão e rebelião. Amém? Se você tratar a sua família como der na sua telha, se você não seguir os princípios, se você não cuidar dos seus filhos, se você não cuidar da sua mulher, você vai ser cobrado diante de Deus. Amém? Seu departamento não é um lugar onde você pode gritar com seus liderados. Liderado não foi feito para você estar gritando com ele, irmãos. Você sabe que a Bíblia, quando fala sobre servos e sobre chefes e empregados, ele diz que o servo tem que servir ao patrão como se fosse ao Senhor. Ele não pode fazer com falsidade e tarará, 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 ser dedicado. Aí no final do versículo ele diz assim: e vocês, patrões, do mesmo modo. Amém. Como diz tia Cássia, a Bíblia que deu em Chico tem que dar em Francisco. Nem o seu funcionário você tem direito de tratar mal, irmãos. Deus não te chamou para ser chicote de ninguém. Sabe que em Oséias capítulo 11, eu gosto muito de Oséias 11, você lê em casa de novo. Quando Deus fala sobre a casa de Israel, ele diz: quantas vezes eu digo para você, venha e você vai. Aí Deus diz: quantas vezes eu tenho vos atraído com cordas humanas, cordas de amor. Quando ele fala cordas humanas, ele quer dizer com coleiras.
Ele está dando um símbolo, ele diz, mas são cordas de amor. Nem Deus, irmãos, nos atrai debaixo do chicote. Ele nos atrai com cordas de amor, sendo exemplo, dando exemplo, cuidando de nós. A autoridade tem que cuidar. A autoridade não pode ficar inseguro quando o seu liderado crescer e ser honrado. Nós começamos lendo a Bíblia, o versículo, Paulo dizendo que Deus exaltou Jesus. Jesus se esvaziou, se fez servo, e por causa disso, ele foi exaltado, honrado. Vibre com o seu liderado. Amém. Ajude os nossos pastores a desenvolver pessoas. Amém. A fazer pessoas crescerem. Quando eu comecei a pregar, a ministrar a palavra aqui na frente, eu já tive líderes de departamentos que não ministravam, mas eu ministrava. Amém. E graças a Deus eu tive líderes de departamentos que vibravam com isso. Se o seu liderado começar a correr mais rápido, sabe o que você tem que fazer, irmãos? Dar suporte. Você está na corrida, irmãos, você está vendo que ele está passando de você, o que você vai fazer? Tome um copo d'água. Corra mais. Você consegue. Você vai. Amém. E se você é liderado, irmão, e diz, mas o meu líder nunca vai fazer isso comigo, ele vai me tosar, ele vai me cortar, ele vai tolher o meu crescimento. Eu quero dizer para você, que a Bíblia diz que agindo Deus, não existe isso de pastor e líder matar o seu chamado. Se ele segurar muito, vai ser igual uma comporta de uma represa, Deus vai encher tanto. Ele vai encher tanto, irmãos, mas vai encher tanto, que quando tiver já transbordando, qualquer comporta colocada vai ser estourada. E aquela água vai fluir, porque Deus chamou você para fluir. Então não fique com medo de ser seguro por ninguém, amarrado, não existe isso. Se o seu líder não está permitindo algumas coisas, talvez você tenha que fazer uma reflexão. Se você já estava na praça da sobremesa, que é uma praça nobre, né, confeitaria, volte a cortar cebola se for necessário. Deixe Deus treinar você, deixe o oleiro ir mexendo no barro quantas vezes for necessário. Amém? Era isso, nosso pastor.